Bom, já pensando que a gente vai fazer um making off no final de 2022, para vocês poderem se divertir um pouco com as falhas de continuidade de gravação aqui. Então já estou dando boas-vindas 2022, nossa primeira sessão de gravação aqui do canal Food Service com o Sérgio Molinari. Espero errar pouco para ser menos vítima do making off daqui a um ano. Então vamos lá. Bem-vindo 2022. Se emprego ou desemprego fosse uma questão exclusivamente ou meramente estatística, a gente não deveria ter problema de contratação ou problema de emprego no setor de food service. Só que a gente tem, e muito problema, e muito desafio. Ou seja, a gente está aqui pensando que talvez esse tema da mão de obra não seja uma questão predominantemente de quantidade, mas sim de qualidade. Qualidade do quê? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari, e a gente resolveu começar o ano falando sobre esse tema, que ele é um tema que extrapola os desafios específicos dos operadores de food service ou dos abastecedores, dos distribuidores ou da indústria de food service. Na realidade, ele é um tema que assola hoje ou que tira o sono dos empresários e dos gestores de diversos setores da atividade econômica e por isso, provavelmente esse vídeo sirva para muito mais do que só você que provavelmente atua na cadeia de valor do food service. Você já está acostumado com as abordagens da gente sempre muito baseadas em números. E eu queria fazer um pano de fundo ou uma base conceitual com alguns números-chave para poder contar um pouco de como a gente enxerga o tema do emprego e do desemprego. Então, eu vou me basear aqui na pesquisa do IBGE, na PNAD contínua do último período disponível, que é agosto, setembro, outubro de 2021, para formar esse pano de fundo. O que essa PNAD contou para a gente? Que o Brasil tinha naquele momento, hoje talvez já um pouco melhor do que isso, a gente já tinha 94 milhões de pessoas ocupadas, fazendo um paralelo. No último mês antes da chegada da pandemia no Brasil, a gente tinha exatamente 94 milhões de pessoas ocupadas. Então, independente de discutir a qualidade desse emprego ou subemprego, etc., mas a gente, nesse momento, nessa última PNAD que eu estou citando, a gente já recuperou a quantidade de pessoas ocupadas do período pré-pandemia. Isso é uma coisa importante de notar. Mas então, temos 94 milhões de pessoas ocupadas. E nós temos 12,9 milhões de pessoas desocupadas, ou seja, pessoas que estão procurando emprego, mas que não conseguem emprego. Então temos 94 milhões de pessoas ocupadas, 12,9 milhões de pessoas desocupadas, e aí tem um outro grande contingente no Brasil, que é de pessoas que estão fora da força de trabalho, ou seja, donas de casa, estudantes, aposentados e pessoas que não estão procurando emprego. E aí a gente tem mais 4,2 milhões de brasileiros em idade de trabalhar, com o desejo de trabalhar, mas que não estão procurando emprego nesse momento. Que raciocínio que a gente monta? Como é que a gente consolida isso tudo? 94 milhões de pessoas ocupadas, 12,9 milhões de desocupados, mais 4 milhões de pessoas ávidas para o trabalho, que passa de 17 milhões de pessoas. A gente tem 17 milhões de potenciais trabalhadores em quaisquer atividades que sejam no Brasil. Para quem não tem noção do que é isso, é quase a população do Chile, que é entre 19 e 20 milhões de pessoas. A gente tem quase um Chile de pessoas prontas ou ávidas por trabalhar. Quando eu faço essa brincadeira, esse exemplo, essa ponte comparando esse contingente enorme de potenciais trabalhadores no setor, 17 milhões de pessoas, eu comparo com o Chile, com a população do Chile toda, é porque chama muito a atenção, me sensibiliza muito quando a gente fala o seguinte: olha, vamos imaginar um cenário muito provável que entre 2022 e 2023 a gente tenha 100 mil novos estabelecimentos, entre alguns que estão sendo abertos ou alguns que estão sendo reabertos. 100 mil novos estabelecimentos no Brasil. Isso significa por baixo 500 a 600 mil pessoas necessárias só para ocupar essas 100
mil novas empresas do setor. Isso significa 3,5% dos 17 milhões de brasileiros que poderiam ou que deveriam se colocar no mercado de trabalho nos próximos anos. Ou seja, se eu pensar em 3,5%, não é assustador. Quando a gente olha esse número, o primeiro raciocínio que vem à cabeça é: não deveria faltar pessoas. Então, se falta, a gente tem que tentar fazer algum tipo de diagnóstico. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha visão de por que a gente tem um problema de emprego onde a gente tem tanta gente desempregada ou querendo trabalhar. E eu resolvi trazer a ótica de como a gente enxerga isso do lado do empregado, né, da população, e como a gente enxerga esse assunto do lado do empresário. É a minha visão, mas a gente conversa com muitos empresários o tempo todo, com muitas entidades ligadas ao nosso setor também o tempo todo, e eu acho que a gente pode trabalhar isso um pouco como uma síntese de como esses vários grupos, e obviamente nós aqui da Food Consulting, como a gente enxerga esse tema. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre a ótica do empregado, desses vários 17 milhões de brasileiros. Bom, então falando sobre o empregado, acho que o primeiro ponto aqui é uma constatação. Via de regra, empregado qualificado, empregado experiente está empregado. Ele não faz parte desses 17 milhões de pessoas. E o empregado ou a pessoa experiente e qualificada que está desempregada nesse exato momento, muito provavelmente não fica muito tempo desempregado. É uma questão de encontrar rapidamente onde que algumas das muitas vagas desse setor interessantes, onde que algumas dessas vagas vão ter um match com essas pessoas. Então o primeiro ponto é: pouquíssimas pessoas de qualificação e de experiência estão desempregadas ou ficarão desempregadas por muito tempo. Aí a gente vai para mergulhar efetivamente no problema. A grande parte das pessoas que estão desempregadas e permanecem desempregadas por muito tempo, via de regra, tem uma questão muito associada à baixa qualificação, à baixa atualização da sua formação ou da sua experiência, e esse é um dos grandes eixos, qualificação dessa mão de obra. O outro ponto eu trataria da seguinte forma: food service, o nosso setor, é muito caracterizado por ser um gerador ou um foco de atração de primeiro emprego, ou um foco de atração para pessoas com baixa experiência profissional em início de carreira. A gente tem uma capacidade de atrair pessoas com esse perfil muito grande, porque a barreira de entrada ou a barreira para entrar nesse setor não requer lá tanto conhecimento prévio, mas requer muita vontade de querer aprender e se desenvolver no setor. E aí é onde a gente encontra o segundo grande problema. As pessoas, quando se deparam com um setor ou com um ramo de atividade que demanda trabalho duro, trabalho em muitos casos extenuante, um volume de trabalho em alguns casos braçal bastante importante, etc., eles correm do setor. Então, apesar de existir muita gente inexperiente ou querendo entrar no mercado do trabalho, na verdade, quando se deparam com um segmento de atividade, aí falando especificamente ou mais fortemente de operadores e de distribuidores, quando vê o gênero de trabalho, acabam correndo e preferindo o caminho de continuar procurando emprego do que entrar no setor. Um outro elemento muito importante, na minha opinião, é a falta de visão de que às vezes você coloca o pé numa atividade simples, numa atividade de baixa complexidade ou que requer um volume de trabalho grande, mas que você pode ter encarreiramento, desenvolvimento profissional dentro dessa atividade ou desse ramo. E eu sinto que em muitos casos, muitos relatos que a gente encontra, as pessoas não encontram ou não percebem que existe uma possibilidade de desenvolvimento profissional no ramo. E que vem com mais um outro ponto, que é uma peculiaridade que eu não sei se muitas pessoas conhecem, que é o food service, especialmente o ramo de restaurantes, o ramo dos operadores, é um dos segmentos de atividade econômica onde é mais comum que
futuros empresários do setor sejam originados da operação. O cara que um dia foi um maître, que foi um garçom, que foi um cozinheiro, que foi um chefe e que algum tempo depois se torna empresário. Então, o food service ele deveria ser percebido também como uma escola, como uma preparação para um futuro empreendedor do setor. Mas as pessoas não enxergam isso com clareza, ou raramente enxergam isso, e não percebem a oportunidade que seja ingressar ou se preparar para um futuro empreendimento através do food service. Quando a gente vê esse conjunto de observações, a gente percebe assim que existe uma combinação um pouco perversa de subqualificação das pessoas, dessa massa de 17 milhões de pessoas desempregadas ou potenciais na força de trabalho. Então, uma questão de subqualificação, de subatualização, somada a um outro ponto que é a baixa disposição para encarar um setor onde o trabalho é, via de regra, duro, extenuante e etc., mas que tem muita oportunidade. Então esse é o quadro que a gente vê sobre as pessoas, os empregados. Então vamos falar agora um pouco sobre as empresas, sobre os empresários, que é uma percepção um pouco antagônica a isso. Falando sobre os empresários, eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente comentar, e isso tem ganho espaço a cada ano, é a grande parte das empresas existem por existir. Ou seja, não tem propósito, missão, não tem visão clara, qual é o seu papel dentro da atividade econômica da qual faz parte, etc. E as pessoas, aí leia-se, não só os consumidores, mas no caso do que a gente está falando aqui, os potenciais empregados, eles valorizam isso cada vez mais. Isso faz parte da escolha de onde trabalhar, de onde colocar o pé profissionalmente. Então, esse é um primeiro ponto de partida que tem um pouco a ver com a questão mais filosófica de posicionamento de proposta de valor. Um outro ponto que eu gosto de destacar sobre a questão do empresário é que ele está fundamentalmente ligado, ou a atividade, o dia a dia dele, a forma dele conduzir o negócio está muito mais ligado a apagar incêndio, ou a lidar com as urgências, ou a lidar com a circunstância que eu tenho no momento, mais do que ter, por exemplo, uma estratégia de pessoas. Quer dizer, como eu atraio, como eu retenho, como eu seduzo essas pessoas, como eu ofereço um caminho para que essas pessoas queiram estar no meu estabelecimento, ao invés de estar no estabelecimento do outro lado da rua, porque talvez, se for só por uma questão de um pouco de dinheiro, talvez ele prefira estar num outro lugar e não na tua empresa. Então, acho que esse foco muito no imediato, sem uma visão um pouco mais organizada e mais estratégica de pessoas, também a gente interpreta como sendo uma lacuna no empresariado, em grande parte do setor que a gente vive. E a gente está falando de estratégia de pessoas e, obviamente, dentro disso, um terceiro item, que é falar plano de carreira, ou plano de desenvolvimento profissional, ou ferramentas como essa, que também são raramente visíveis em grande parte dos estabelecimentos. Normalmente, isso é um pouco mais frequente em redes do que nos independentes, só que os independentes são 85% do nosso mercado. Em número de empresas, 95% das empresas. E se quando a gente falou das pessoas, dos empregados, a gente falou sobre a dificuldade de enxergar uma visão de carreira ou até uma visão empreendedora dentro do setor, vou fazer o contraponto disso na visão do empresário. O empresário, ou porque ele não tem o plano de carreira que a gente já falou, ou por conta da formação, da forma dele tocar ou lidar com a questão de pessoas, ele acaba muitas vezes não passando claramente essa visão de que o esforço dos seus melhores funcionários podem se converter em carreira dentro daquele restaurante. Acho que esse é mais um ponto. Uma forma um pouco diferente de falar disso tudo que a gente está falando, no final das contas, a forma
pela qual a gente tenta atrair pessoas para os nossos estabelecimentos, para as nossas distribuidoras, para as nossas empresas de fornecimento, acabam sendo fundamentalmente negociais e deixando de lado uma série de outros valores ou de outros componentes que, para a atração das pessoas e para a retenção das pessoas, acabam sendo muito importantes. Aí você foca no negocial e no negocial você pode perder, seja negocialmente ou seja porque outros fatores estejam seduzindo os funcionários que você precisaria para trabalhar em outros setores, outras empresas. E eu acho que um último elemento que vale a pena comentar é: a gente tem 6 milhões de pessoas que trabalham no nosso setor. A gente tem mais de 1,5 milhão de empresários. Eu acho que tem uma oportunidade gigantesca de originar pessoas para as nossas empresas através das pessoas que a gente já tem nas nossas empresas. Então, um processo ou um procedimento que é muito habitual em outros segmentos e que a gente vê pouco no nosso é, por exemplo, premiar os nossos funcionários ou os nossos fornecedores ou os nossos parceiros à medida que eles nos tragam candidatos ou nos apresentem candidatos que acabem sendo contratados por nossa empresa. Então, por que não utilizar como uma das ferramentas de atração de pessoas a nossa própria malha de relacionamentos? Bom, dá para eleger aqui ou dá para listar algumas dezenas de aspectos que têm a ver com quais ações ou quais estratégias os empresários poderiam aprimorar para conseguir fazer essa atração, essa retenção, essa originação da mão de obra necessária. Bom, seja você um profissional do setor ou seja você um empresário do setor, essas duas listas, né, esses dois grupos de tópicos que eu listei, na minha opinião, eles deveriam servir um pouco como estímulo para o teu pensamento, do tipo: o que eu faço para ser mais empregável? O que eu faço para ser mais viável no mercado de trabalho? E repensar, né, se eu não estou perdendo uma oportunidade quando eu deixo o food service de fora dos meus interesses. E se você é empresário, quais são as ações que efetivamente eu estou fazendo ou deixando de fazer que possa me transformar em mais atrativo para uma mão de obra que, apesar de ser muito grande, desempregada, ela tem critérios de seleção de onde ela gostaria de voltar ou de passar a trabalhar. Então, fica aqui um exercício de início de ano que certamente a gente tem um 2022 e 2023 em que o tema mão de obra vai pegar muito forte no sucesso dos nossos negócios.